Olá, seja muito bem-vindo ao Clube do Financeiro. Se tem um assunto que tira o sono de quem está começando e até de quem já opera com BPO financeiro, é a precificação, né? Eu vejo muita gente aí, ó, se você é um desses, que está cobrando R$ 300 por mês, simplesmente porque é o valor que eu vi ali do meu vizinho. O problema é que quando você cobra esse valor e aí você não conhece seus custos, você não conhece a sua margem, você não tem o negócio, né? Você está parcelando ali seu prejuízo. Cobrar barato demais vai atrair o cliente errado e vai impedir você de entregar uma consultoria que o empresário realmente precisa, né? Eu falo bastante nos vídeos aqui sobre a gente ser parceiro, né? E para a gente ser parceiro, a gente precisa cobrar o valor adequado. E a ideia do vídeo de hoje é justamente te mostrar como eu precifico aqui na Grimp para garantir que o meu lucro, o meu resultado seja real, né? Seja de verdade, que me traga, além de me trazer resultado, me traga margem, né? Você, como BPO financeiro, você deveria pelo menos saber que precificar não é chute, né? É a gente ter uma visão lógica. E no financeiro como todo, a gente sabe que os números eles precisam fechar. E justamente para você não ter prejuízo, você precisa considerar o seu tempo, você precisa considerar os custos das ferramentas, você precisa considerar a complexidade de cada cliente. Não dá para a gente cobrar simplesmente o mesmo valor e achar que cada cliente vai ter o mesmo tempo, né, necessário para a gente trabalhar, né? Então, imagina que um prestador de serviço vai ter um tempo completamente diferente de um comércio, as transações completamente diferentes. E é aqui que entra a necessidade da gente trabalhar com uma ferramenta mais personalizada. Então, eu queria mostrar a ferramenta que eu utilizo, tá? Eu utilizo uma estrutura bem parecida com essa para fazer a minha precificação, que é como eu organizo ela. Então, eu vou mostrar como que eu estruturo aqui o meu preço. Eu tento, porque assim, eu sei que é importante a gente tentar personalizar, e aí como que eu costumo personalizar? Criando categorias. Só que, qual que era o meu problema no começo? Eu tinha que criar as categorias, então, por exemplo, a minha categoria era às vezes baseada, por exemplo, na quantidade de lançamentos. Então, um cliente, ele tinha 100 lançamentos. Só que esse cliente, ele não tinha nenhum funcionário CLT. Então, às vezes um cliente ele tem 10 funcionários CLT, né, que tem uma complexidade diferente, mas ele tem, 15 lançamentos no mês. Então a gente precisa equalizar essas categorias para a gente saber o peso que cada categoria dessa tem na minha precificação, e aí eu consigo personalizar isso aqui de acordo com cada cliente. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar mais ou menos aqui essa utilização, vou tentar ampliar aqui só para vocês visualizarem. Eu tenho essa área aqui de base, então nessa área de base é onde eu estruturo o meu formato. Então, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, item 1, 2, 3 e 4. Eu criei as minhas categorias a partir disso. Como que eu tentei definir? Então, por exemplo, quantos CNPJs essa empresa possui? Então, 1, 2, 3 ou 4. Então, eu coloquei aqui 1, 2 ou 3 ou 4 CNPJs. E aqui é onde eu vou colocar o peso que eu vou dar no meu preço para cada um desses valores. Então, 1, R$ 100. 2, 150. Então, esse é o peso da quantidade de CNPJs no valor que eu estou cobrando. Então, do meu valor total, eu até coloquei aqui um peso em margem, né? Então representaria aqui 10% do valor. Qual que é o segmento de atuação? Então, por exemplo, um segmento criativo, que é o segmento que eu costumo atender na maioria dos casos, ele vai ter um preço menor do que o segmento de e-commerce, de indústria, porque a complexidade é diferente. Então, eu separo isso também aqui. Então, tá vendo? Quando é uma indústria ou outro, eu aumentei esse valor aqui do peso desse serviço. Aí qual que é o faturamento médio mensal? Eu coloquei aqui 4 faixas de faturamento. No meu caso, o faturamento não tem um peso tão diferente, tá? Então eu coloquei um valor menor aqui. Então essa aqui é na minha composição.
Aí, eu vou pegar aqui, eu vou passar mais rapidamente, tá? Então, quantidade de notas fiscais, tipo de nota fiscal, volume de pagamentos, lançamentos no cartão, separação, pessoa jurídica, regime tributário. Então, aqui são os pontos. O que que você pode fazer aqui, né? Então, eu tenho aqui a minha base 1, a minha base 2, a minha base 3, a minha base 4. Na base 1, se for exatamente essa base, o preço dessa empresa, o preço que ele pagaria seria R$ 1.000. O segundo aqui seria 1.500. O terceiro, 3.500. E o quarto, R$ 5.000. Como que eu recomendaria para você fazer, tá? Eu recomendaria que você modelasse primeiro o seu preço. Então, por exemplo, tenta estipular, se você tivesse uma estrutura como essa, qual que é o seu cliente base, sabe? Aquele cliente que você vai cobrar o valor mais baixo. Quanto que você cobraria? Então, por exemplo, eu cobraria, e aqui você vai entender aqui embaixo que eu estou falando somente do meu preço de custo, tá? Então é isso que eu estou considerando aqui. O meu preço de custo, por exemplo, seria R$ 1.000. Então, por exemplo, seria o meu preço R$ 1.000, e aí você vai colocar nesse pacote 1, quais são os itens. Então você vai tentar montar. Eu até tenho aqui, se você pegar nessa aba anterior, uma espécie de planos. Então seria mais ou menos isso. Você vai colocar aqui quais são os planos que você oferece, as categorias, e aqui você direciona justamente quanto que você cobraria por esse plano. Beleza. Feito isso, você vai separar essas atividades. Então, por exemplo, o meu plano mais básico aqui seria uma empresa com um CNPJ no segmento criativo com faturamento de até 30 mil, ela emite menos de 20 notas por mês, é uma empresa de serviço com um volume de pagamentos com menos de 100 pagamentos e despesas ali no mês, lançamentos no cartão de até 30, o CNPJ, isso aqui foi um critério que eu coloquei, é 100% separado da pessoa física, essa é uma pessoa que está aqui no MEI, ela tem uma equipe interna de até 3 funcionários, CLT de até 3 funcionários, ela utiliza um ERP e ela tem 2 contas bancárias. Então, tá vendo? Esse aqui, digamos que é o preço de custo mais básico que a gente tem. Definir o meu preço, aí o que você pode fazer aqui? Para cada um desses itens, você vai colocar o impacto disso no seu valor. Então, por exemplo, eu estruturei o impacto de um CNPJ, ele representa 100, aqui eu coloquei pela porcentagem, tá vendo? Então, pela porcentagem é o valor que eu coloquei. Então, eu fiz mais ou menos nesse esquema da porcentagem para eu precificar da maneira correta e aí eu já separar para cada um. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o impacto desse item no meu valor, eu defini o valor 1, R$ 1.000, o valor 2, 1.500, o valor 3, 3.500 e o valor 4, 5.000 reais. Como eu coloquei o impacto, que é o valor, então aqui ele vai me dar justamente o valor individual para cada um em cada situação. Então, por exemplo, agora é onde a gente vai para a hora prática. Formação do preço. Aqui, é onde eu vou colocando as informações de cada cliente. Então, por exemplo, essa empresa que eu estou prospectando aí, que eu estou fazendo a minha proposta, ela tem 4 CNPJs. Então, tá vendo que o valor aqui, ele já foi para R$ 500. Por quê? Porque ele está considerando a tabela do item 4. Olha que legal, então ele já considera a tabela do item 4. Mas ele trabalha no segmento criativo, então ele vai considerar a tabela do item 1. Então, eu consigo modelar aqui os meus planos conforme a necessidade de cada cliente. Então, essa que é a ideia aqui do meu serviço. Eu modelo para eu ter um preço que seja realmente personalizado para o meu cliente. Então, é isso que eu consigo fazer aqui na minha entrega. Então, coloquei aqui as informações. Então, nesse caso, o meu preço base é o meu preço inicial, tá? Então, é o meu preço de custo. Seria 2.555, mas eu ainda tenho que calcular valor do imposto, valor de comissão, caso eu pague alguma comissão, e a minha margem. Então, vamos colocar que você está no MEI, por exemplo, você não tem imposto, então você pode zerar. Mas se você já quiser considerar, por exemplo,
Tabela do Simples Nacional, primeira categoria, 6% para prestador de serviço se você não emitir nota fiscal como consultoria, né? Se você emitir ali no BPO, dá para você emitir na categoria de serviços administrativos, você começa com 6%. Então, 6% de imposto você pode já considerar, ou você deixa zerado aqui se você preferir. E aqui é onde você vai trabalhar na sua margem. Então, na sua margem, você vai trabalhar aqui de zero, você vai chegar no seu preço de custo, e se você quiser colocar aqui 20, esse é um cliente que vai ser mais trabalhoso, eu vou colocar uma margem de 40%, então é onde você vai estruturar, mas você sabe que você não pode ter um valor menor que R$ 2.500. Então a ideia que eu tentei construir aqui com esse formato da planilha é você conseguir estruturar uma base de preço baseada ali no seu custo, e a partir disso é que você vai trabalhar na formação. Então você cria as categorias ali para ter essa formação. Beleza? Então tá explicado aqui essa planilha. Pode voltar aqui para minha tela inteira. Para você que gostou aqui dessa planilha, desse exemplo, eu até vou deixar aqui na descrição o link para o kit do BPO financeiro. No kit do BPO financeiro a gente tem a nossa tabela de precificação. Na tabela de precificação você vai ter justamente aqui para você poder mexer, você vai poder utilizar ali e trabalhar ali na sua precificação para construir a sua. É isso, tá o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, de deixar o likezinho aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!